Eu tenho o prazer de receber agora aqui no estúdio da TV Costa Norte o suplente de senador e também ex-prefeito de Parnaíba, atual pré-candidato a prefeito, Zé Hamilton. Boa tarde. Boa tarde, é um prazer, viu? Estar aqui com vocês. Certo? A gente vem discutindo aqui ao longo dos últimos meses, principalmente agora já que estamos na época própria para discutirmos esse processo eleitoral, o passo a passo da política parnaibana, todos os fatos que têm se sucedido, as construções, conjecturas, não é? A formação dos grupos até então. Temos já uma pré-candidatura bem anunciada, divulgada, né? O senhor também vem se colocando como pré-candidato, né? E ainda esperamos esse posicionamento também do grupo da gestão atual, né? Em relação à indicação para essa sucessão. A sua pré-candidatura, né, vem também em um ritmo bastante intenso. A gente viu, e o senhor sempre disse que discute eleição em tempo de eleição. É claro. E a gente tem visto nos jornais, até mesmo da imprensa da capital, né, nas rádios, em entrevistas, em podcasts, e participando ativamente dessa discussão, dessa formação desse processo. A gente sabe muito bem, para quem acompanha a política parnaibana, já o seu histórico como político. Acho que não é mais tempo para essa digressão. E aí, as pessoas hoje estão focadas naqueles fatos que ainda geram suspense, né? E grandes especulações. Tem se falado muito nessa possível união, né, do grupo Monsanta em apoio ao Zé Hamilton. A própria deputada Gracinha Monsanta, quando perguntada, ela desconversa ou não diz ainda, sabendo que a política é isso, é um jogo do diálogo, né, e que existem várias possibilidades. Agora, o senhor sempre foi muito franco comigo e com os nossos telespectadores que estão ali lhe olhando. Eu queria que o senhor falasse o que há de real em todas essas conjecturas, se há uma aproximação real com esse grupo, se há possibilidade, se Ciro Nogueira está costurando ou não essa aliança, né, o que há por trás de todas essas especulações. Boa tarde. Boa tarde, Helder. Boa tarde, telespectadores. Deixa eu lhe dizer uma coisa, Helder. Eu acho que a gente tem que ser muito sincero, não é? E franco naquilo que a gente diz. Porque quem não age assim, a gente já tem uma ideia de má fé, né? Quer dizer, o cara está querendo enganar as pessoas, né? Eu quero lhe dizer, Helder, o seguinte, que eu acho muito boa essa situação em Parnaíba, porque poderemos ter 3 ou mais de 3 opções, né? Para que o eleitor analise, né, a vida de cada um, analise a maneira de comportamento de cada um desses candidatos, né, e faça a sua opção. Quer dizer, é um leque maior, tá certo, de opção. Eu não tenho absolutamente nada pessoal contra o cidadão Francisco de Assis Moraes Souza, tá certo? Não tenho nada pessoal contra a sua filha e contra a sua família. Nada, absolutamente nada. Eu tenho a minha visão administrativa, tá certo? Que possa ser um pouco diferente deles, tá certo? Da mesma forma, eu digo a respeito do outro candidato, que é o candidato do governo, né? Do governo do Estado. Mas eu não tenho nada pessoal contra nenhum deles, tá certo? Nada. E o objetivo que se deve ter, no meu pensamento, é o objetivo da cidade, do município. Eu digo sempre, eu não moro no Estado, eu não moro na União, eu moro no município. Então, meu foco tem que ser o município. Todos aqueles que desejam, como eu, o bem da cidade,
do município, todos eles serão bem-vindos, tá certo? Pode ser quem for, pode ser bem-vindo, tá certo? Então eu não tenho, para responder objetivamente ao seu questionamento, eu nunca tive nenhuma tratativa, né, com eles, nenhuma tratativa com eles, respeito a posição deles, tá certo? Não digo que existe uma administração nefasta, não, pelo contrário. Nós temos que reconhecer, né, aquilo que foi feito, que progrediu em Parnaíba, e alguns setores que existam alguma deficiência, o que é que nós temos que fazer? Manter o que é bom e melhorar aquilo que possa ser considerado deficiente, tá certo? Então, esse é meu propósito, esse é meu pensamento, né? Eu não tenho com eles nenhuma tratativa, tá certo? Com o governo do Estado, esse não me quer, né? Segundo informações que eu tenho daquelas pessoas que faziam parte do Grupo Esperança, que tiveram lá com o governo, conversando, né? E que resolveram de uma hora para outra tomar outras posições, né? Que eu não faço também nenhum julgamento, né? Eu acho que a população toda assistiu essas pessoas dando entrevista aqui, dando entrevista em rádio, qual era a proposta deles, o que é que eles diziam, e de uma hora para outra muda, não é? Então, compete à população analisar. Eu não. Eu, desde o início, mantive o meu posicionamento, como estou agora aqui, mais uma vez, lhe dizendo a você e a todos que nos veem, dizer o seguinte: mantenho a minha pré-candidatura, não posso dizer que sou candidato, porque nem a lei permite isso, né? Mas eu mantenho a minha pré-candidatura, vou para a convenção e a minha intenção é sair candidato a prefeito de Parnaíba. Essa é exatamente, com toda a transparência, tá certo? Que eu possa transmitir a todos que nos veem e nos escutam, né? Isso tenho dito permanentemente, não saio desse ponto de vista. Agora, quanto a apoios, né, eu estou aberto à conversação com todos, né, exceto com aqueles que não me querem. Como é que eu vou querer ir atrás de uma pessoa que não me quer? Não, isso não existe, né? Isso não existe. Comigo não existe. Eu já disse aqui e vou repetir. Eu sou uma pessoa de diálogo, né? Fui educado para isso, graças a Deus. Agora, Helder, humilhação eu não aceito. Não aceito mesmo. Por quê? Porque o meu princípio, eu nunca humilhei ninguém. Eu nunca destratei o próprio governador, não é? Eu tenho dito que eu torço para que ele faça uma grande administração, porque se ele fizer uma grande administração, é bom para todos, é bom para o Estado, é bom para todo mundo, não é? Agora, meu amigo, eu vou dizer... O senhor acha que essa posição é um ressentimento do governador pelo fato do senhor não ter apoiado ele durante o último processo eleitoral que o elegeu? Pode ser, eu nunca tive esse diálogo com ele a respeito disso, né? Mas o que me diz é isso. E se for esse ressentimento, tá certo? Dizia Petrônio Portela, né, que só não muda quem não tem inteligência e que não pensa em crescer, tá certo? Então, eu acho o seguinte, em relação à opção pela eleição de governador, Helder, eu vou lhe contar um fato aqui para você. O governador Rafael esteve na minha casa, na época da eleição para governador. Ele esteve na minha casa acompanhado do senador, do hoje ministro... Do ex-governador, até então, o Wellington Dias. Foram na minha casa e eu disse para ele nessa oportunidade, tá certo, que eu não tinha absolutamente nada contra ele. Até porque era a primeira vez que nós conversávamos, né? Então eu não tinha absolutamente nada contra ele. Mas que naquela eleição a minha situação
era uma situação difícil para mim. Por quê? Porque o outro candidato, no caso, na época, era o Silvio Mendes, o outro candidato era uma pessoa da minha estreita relação de amizade, tá certo? Amizade de família, tá certo? Que nós tínhamos uma amizade de 50 anos, tá certo? E que eu não poderia, nesse momento, né, declarar o voto ao Rafael, tá certo? Mas que não faria nenhuma campanha radical contra ele, né, porque não é o meu estilo, tá certo? Mas que eu votaria no Silvio Mendes. Eu fui muito sincero, isso pessoalmente, conversando, eu, ele e o ex-governador Hélio Dias, e saíram lá de casa. E desde esse dia, até hoje, aqui, eu nunca dei uma palavra de agressão a ele, porque não é o meu estilo, tá certo? Eu vou estar gravando aqui, agredindo aqui a administração municipal? Não posso fazer isso. Eu não sei qual é a situação do município. Pode ser que o município, mesmo o município, não tenha condições financeiras de atender determinadas coisas. Quando o senhor fala que não sabe o que há por trás, hoje em dia, dessa gestão municipal, a exemplo das contas, não é? O senhor esteve prefeito há quase 12 anos atrás. Não é? Exatamente. O senhor acha que esse orçamento se modificou? O senhor acredita que tem capacidade de gerenciar hoje a cidade de Parnaíba, a exemplo do que o senhor fez, né, e saiu com uma máxima aprovação também? Olha, por coincidência, ontem eu estive com duas pessoas, tá certo? E pedi a essas duas pessoas que fizessem um estudo sobre as receitas do município e as despesas do município, tá certo? Então, aí eu vou me inteirar. Então, eu não posso fazer nenhum posicionamento sem não ter conhecimento, tá certo? Mas eu, como candidato, pré-candidato, eu tenho que ter conhecimento. Então, já estou preparando isso para quê? Para que, com essa visão, a gente possa traçar linhas de ação, ou seja, um plano de governo, tá certo? Para a cidade de Parnaíba. Agora, uma coisa, eu lhe digo sem medo de errar. Por onde eu passei, eu nunca decepcionei. Eu fui prefeito 12 anos de Parnaíba. E não decepcionei ninguém. Podem ficar certos. Se eu for prefeito, também não decepcionarei. Até porque eu costumo, todas as vezes que eu fui prefeito, eu abandonei tudo que era meu. Me dediquei a esse município. Por quê? Porque aqui foi onde eu nasci, Helder. Aqui é onde nasceram meus filhos, aqui é onde eu tenho meus amigos, tá certo? Então, veja bem, eu me dediquei de corpo e alma a isso, tá certo? Me dediquei mesmo à minha vida, tá certo? Então, eu farei a mesma coisa. Até porque eu não tenho ganância longe de mim, né? Não tenho. Eu tenho 75 anos, eu não fiquei rico. Eu vou ficar rico para quê daqui para frente? O que é que eu quero com riqueza? Eu já sou milionário. Por que eu digo isso? Porque eduquei meus filhos. Todos vivem do seu trabalho, tá certo? Todos vivem do seu trabalho. Eu vou lhe contar, se você me permite, né? Vou lhe contar um pequeno fato aqui. Eu era prefeito de Parnaíba na primeira vez e um amigo meu combinou comigo para que nós fôssemos fazer uma visita, uma coisa. E combinamos pela manhã, pelo ir cedo, que a gente sairia cedo, e de lá eu iria para a prefeitura. Muito bem, chegou lá em casa, mas chegou mais cedo ainda. Ele, rapaz, você já está aqui, vamos tomar café, tomamos café e fomos saindo. E meus dois filhos estavam na porta, esperando o ônibus para ir para a escola.
Não era ônibus escolar. Era um ônibus da empresa Aguiar, naquele tempo, que fazia a rota na cidade. E nós saímos. E ele disse para mim, rapaz, o prefeito e teus filhos vão para a escola de ônibus. Eu digo, vão. Porque eu não vou viciar eles a essa mordomia. Eu não vou ser prefeito eterno. Então, no dia que eles não tiverem o carro para ir para a escola, provavelmente eles não vão querer ir para a escola. Isso passou o tempo, passou. Bem, essa pessoa hoje é paciente de um filho meu, né, que é um médico, cardiologista, e essa pessoa é paciente dele. E há pouco tempo nós saímos conversando, e ele disse, rapaz, você se lembra daquele tempo que eu... Me lembro. Eu disse, pois é, rapaz, eu dei tudo para os meus filhos, não quiseram estudar. E o seu ia de ônibus, e hoje é médico, paciente. A outra, minha filha, é dentista, mas optou, porque isso é da família mesmo, né? Da mãe, da avó dela, né? É dona de um restaurante. A outra mora em Teresina, né? Trabalha, inclusive do Estado. E artista, canta. O esposo é professor, tem cursos em Teresina. Então, se eu morrer hoje, eles poderão sentir a minha falta física, tá certo? A minha presença. Mas a vida deles não alterará em nada. Eles vão continuar a vida deles, cada qual trabalhando, cada qual na sua obrigação, tá certo? Então, por isso é que eu digo que eu sou milionário, porque eu não tenho mais essa preocupação. Porque é longa, é grande a tarefa da educação, são anos e anos de dedicação, tá certo? E você tem a educação para você dar em casa e tem o conhecimento na escola. Dr. Zé Milton, desse grupo, né, que ensaiou esse suprapartidarismo, Sim. Restaram ali algumas peças e atualmente o senhor tem andado ali para e passo, lado a lado, tem comentado no nome dele também nas entrevistas, que é o Ricardo Veras. Restou só esse, né? Não estou falando em relação que seja alguém que lhe desmereça, né, dentro de todo esse grupo, né? Mas o Ricardo, com esse currículo também, já como vereador, né, e tendo sido esse Resta 1, tem essa possibilidade de fazer essa composição com o senhor também, sendo que o senhor disse que prefeito e vice iriam sair do grupo, e aí... além do seu nome, restou ali o Ricardo. Como que está essa tratativa também, esse diálogo? Olha, veja bem, eu disse desde o início, né, que o grupo lançaria o candidato a prefeito e o vice dentro do grupo, né? O Ricardo foi uma pessoa de muita personalidade, né? Manteve-se firme nos compromissos iniciais que todos tinham assumido. Manteve-se firme. É um cidadão que eu não vejo nenhum demérito, tá certo? Uma personalidade forte, que demonstrou nesse momento, né? E, então, eu acho que eu tenho que ser coerente com os meus posicionamentos, né? E com os posicionamentos que tomamos juntos, né? Então, eu não vejo nada que não me indique que o Ricardo seja um bom vice, tá certo? Agora, eu quero ressaltar que ficaram algumas pessoas ainda, né? Por exemplo, nós temos o Beto, que é o vice-prefeito. Que já anunciou uma pré-candidatura a vereador. A vereador, né? Nós temos o Samarone, que também já esteve comigo, porque o Samarone estava viajando nesse período, já esteve comigo. Mantém-se nessa posição, tá certo, de apoio ao grupo. E, Helder, a quantidade de pessoas
que tem nos procurado para entrar e fazer parte desse grupo é muito grande, tá certo? Mas nós estamos tendo muita cautela com isso, porque já tivemos uma experiência recente, tá certo? De pessoas que lá estavam, que tinham compromissos perante, não a mim não, perante a população, porque vieram aqui e disseram, né? Então nós temos muita cautela, nós estamos preocupados na realidade do momento em formar a chapa proporcional, né? Nós precisamos ter 6 mulheres como candidatas, né, a vereador, e precisamos ter 14 homens, né, que são 20 candidatos por partido. Então nós já estamos com essa chapa praticamente fechada, tá certo? Então essa é a preocupação, porque no dia 5 nós temos que estar com essa chapa fechada, com todas as pessoas filiadas e ir para a luta, tá certo? Essa é uma questão que será resolvida pela população. A população é que vai dizer quem é que ela acha que deve conduzir o município, tá certo? Parnaíba é uma cidade que, na sua história política, ela sempre demonstrou uma liberdade e uma altivez muito grande. Parnaíba, eu não me recordo assim, senão 2 oportunidades em que o governo do estado teve ingerência na candidatura a prefeito de Parnaíba, tá certo? No mais, a cidade é libertária, ela é independente, ela tem sua autonomia. A população de Parnaíba é assim, né? Nós não podemos mudar a forma que a população se comporta. A população é assim. A população de Parnaíba, ela também tem uma qualidade, ela tem um detalhe que precisa ser observado. Ela, em qualquer candidato, qualquer eleição, principalmente de prefeito, que é uma eleição local, de interesses locais, ela fica estudando. Ela praticamente se define 30 dias antes da eleição, porque ela fica observando, ela fica analisando. Isso é uma característica do eleitor de Parnaíba. E isso é um erro gravíssimo que essas lideranças do Estado cometem em relação a Parnaíba. Por quê? Porque eles imaginam que Parnaíba, o comportamento é igual a qualquer outra cidade do Piauí. Não é. A cidade de Parnaíba tem um diferencial. A sua população tem um diferencial. E o diferencial dela é a independência. Agora, é claro, Helder, que eu sendo candidato, sendo eleito, o que é que eu vou manter? Um bom relacionamento com o governo do Estado, com o governo federal, seja com quem for, porque isso tem que ser feito porque eu não estou olhando para a minha pessoa, estou olhando para a população. Então, aquilo que for de bom para a população, nós temos que ter um governo republicano em que se discuta tudo e seja tudo posto em prática. Se o governador, quem quer que seja, presidente, seja lá quem for, achar e entender que porque eu não fui partidário dele na eleição, ele não deve ajudar ao município, isso demonstra a incapacidade dele de administrar o Estado, demonstra a incapacidade política e demonstra a incompetência e a rejeição ao entendimento em benefício da população. É isso, simplesmente. Eu gostaria de agradecer a sua participação aqui em mais uma entrevista na TV Costa Norte, quando a gente tem acompanhado essa linha de raciocínio, né, de vocês que já se colocaram como pré-candidatos aqui, e a gente segue acompanhando esse par e passo aí em nome da democracia e da legitimidade desse processo que é importante enquanto comunicação da gente acompanhar. Uma ótima tarde para o senhor. Eu é que lhe agradeço e agradeço a vocês todos aqui da Costa Norte e mais uma vez lhe dizer que vocês prestam um serviço fundamental a formação cultural, política da cidade de Parnaíba. Vocês são um exemplo para esse país de como deve ser feito, tá certo? A imprensa, de como deve ser feita a televisão, pela democracia, tá certo? Pela liberdade, pelo tratamento imparcial
imparcial, tá certo? Em relação a todos. Vocês são exemplo para esse país. Quisera Deus nós termos nesse país todas as televisões com o sentimento que vocês têm aqui na Costa Norte. Eu só tenho a parabenizá-los e agradecê-los a oportunidade que me dão para que eu possa me comunicar com a população. Agradeço também aos elogios em nome de toda a nossa equipe. Uma ótima tarde para o senhor, um bom trabalho. Muito obrigado.